Oi, aqui é o Matheus de novo. Eu queria então continuar a série de vídeos do xadrez contra machismo. E bom, hoje eu queria mostrar um jogo da Sofia Polgar contra Mihai Suba. Bom, a Sofia ela nasceu em 74 em Budapeste, na Hungria. E em 1989 ela fez um dos maiores feitos. Foi, foi um feito sem precedentes na história do xadrez. Ah, bom, ela participou de um torneio em Roma, torneio aberto a qualquer pessoa. E, bom, era um torneio muito forte, contava com vários mestres internacionais. E, bom, era um torneio de 9 rodadas. E a Sofia, então, com 14 anos de idade, ela ganhou 8 partidas e empatou só uma. Então, ela fez 8,5 pontos em 9. Isso não tem. Isso é único na história do xadrez. É espetacular. Não tem, não tem precedente uma menina de 14 anos fazer 8,5 pontos em 9. Foi em 1989 em Roma, né? Ficou conhecido como o Saque de Roma. Bom, e a partida que a gente vai ver é a vitória de Sofia Polgar sobre Mihai Suba, que era um grande mestre já com bastante experiência, nasceu em 40 e poucos, se não me engano. Grande mestre de renome, né? Bom, então, como foi o jogo? Peão P4, C5, siciliana, a Sofia tá de brancas, tá? Então, cavalo no F3, D6, D4, siciliana aberta, então, cavalo no F6. Bom, isso é pouco usual, né? Geralmente a gente joga C toma, né? C toma D4, cavalo toma D4. Depois cavalo no F6, aí sim cavalo na C3, né? Bom, mudou um pouco a ordem, ele jogou cavalo F6, mas a Sofia respondeu cavalo na C13 e depois ele tomou em D4. E a posição é a mesma, né? E bom, aqui o jogador das negras jogou E6, que é a variante Cheveningen, né? Bom, e a Sofia continuou com bispo E2, que é uma das linhas mais posicionais contra a Cheveningen. Tem o G4, né, com ideia de jogar G5 e H4, na G1, atacando a lá do rei. O rei das pretas não vai conseguir ir para a lá do rei. E é um jogo muito violento, muito agressivo, né, por parte das brancas. Mas o bispo E2, a gente vai ver que ele não tem nada de fraco. Ele é um lance muito, muito sério. A6, bom, a ideia das negras é expandir na lá da dama, né? Com B5, jogador na C7, controlar a coluna C e principalmente bater no peão D4. Esse peão D4 ele costuma ser atacado pelas negras. Então, brancas rocaram, normal, B7, na E3, dama na C7, até aí tudo normal. F4, com ideias, né, de deixar latente tanto um F5 quanto um E5, né? E com ideia de passar a dama para ela do rei, onde ela vai se juntar ao ataque. Bom, então as negras rocaram, dama na E1, com ideia de ir para ala do rei. Agora B5. O que o B5 faz? É o começo da pressão sobre o E4, né? Sobre o peão. As negras querem jogar bispo na B7. Sem contar que, bom, o peão de E4 ele é protegido pelo cavalo.
E, bom, desculpa, o peão de B5 ele ameaça ir para B4. E se ele vai para B4, o cavalo tem que sair de C3, né? E daí o peão de E4 fica floxo, sem defesa de nenhuma peça. Então as brancas jogaram A3, isso impede o B4, né? Agora, se as pretas jogarem B4, claro que as brancas vão tomar o peão. Então as negras jogaram bispo na B7, que é a ideia do B5. Bom, isso ataca duas vezes o peão, né? Opa. Duas vezes o peão está atacado. E uma vez ele está defendido. Então o que a Sofia fez? Ela botou mais uma peça para defender, né? Um bispo. O bispo agora defende o peão de E4. E bom, as negras seguiram com o cavalo na D7, com o objetivo de jogar cavalo na C5. A partir da onde, adivinha só, o peão de E4 fica atacado de novo. Bom, as brancas jogaram dama na G3. E, bom, que era a ideia desde sempre. E agora cavalo na C5. E aqui é o primeiro grande momento do jogo, que as brancas jogaram F5. E agora as negras têm que tomar uma decisão. Bom, elas podem tomar esse peão. E, bom, esse peão tá caindo, né? Tem três peças atacando e tem duas peças defendendo. Então, esse peão pode ser capturado, né? Com o cavalo de C tomando E4. Pode jogar também. Opa. Pode jogar também cavalo de F tomando E4. Opa. Pode jogar também bispo tomando E4. Ou ainda pode jogar o E5. Todas as possibilidades. Bom, vamos eliminar a mais fraca delas. Peão toma F5. Isso perde forçadamente. Cavalo toma no F5. Nota que o cavalo agora ele está pressionando o G7, assim como a dama. E então está ameaçando o mate em 1, né? Que as pretas não fazem nada. Elas levam mate. Então o G6 é forçado. E aqui as brancas jogam bispo na D4. Muito, 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 muito forte. Nota que esse cavalo de F6, ele não pode sair. Não pode sair, porque aí tem mate em 1. Um cavalo na H6, cheque. E o rei não pode vir para cá, não pode se mover por causa do bispo de D4. E, bom, então as negras têm que jogar alguma coisa, tipo cavalo na E6. E depois de cavalo toma E7, cheque. É forçado a tomar, dama toma E7. E depois de bispo toma F6, dama toma F6 e E5. Nota que a dama está ameaçada e o bispo está ameaçado. Então, as negras perdem uma peça, né? Peão toma. Para não perder a dama. Então o bispo toma na B7 e, nossa, agora olha só. A dama tá ameaçada e a torre tá ameaçada. Então vai perder mais ainda. Bom, aqui tem que tomar de dama, né? Pra tirar a dama. E agora depois de peão toma dama. Peão toma dama. Bispo toma B7. E tá com peça a mais, né? Ganha. Então, bom, a gente já viu então, já cortamos da nossa lista. Peão toma peão. Cavalo toma peão também é bem ruim. Por causa de. Se cavalo toma. Opa. Cavalo toma peão, leva. Bispo toma. E, bom, se cavalo toma, bispo toma. E agora é F6, né? Até que
A torre protege o peão. E esse peão aqui está cravado pela dama, né? Porque o rei está aqui. Então esse peão não pode se mover. Esse bispo toma peão. Então torre toma peão. Torre toma bispo. E bom, tá ameaçando mate, né? Então esse bispo na D8 leva mate. E as negras perdem. Lindo, né? Bom, então... Depois de bispo, tomei na E4. Não tem o que fazer. Não tem mesmo. Né? Se toma de bispo, leva o F6. E tá perdido. Então, cavalo de F, toma E4 é uma escolha muito ruim, né? Outro lance. Bispo toma E4. Horas. Bispo H6. De novo, a ideia de ameaçar o mate. Em G7. E, bom, isso força o G6. E agora bispo toma F8. E bispo toma F8. E as brancas têm a qualidade a mais. E estão com a partida na mão. Né? Bom. Então, bispo toma é ruim. Opa. Bispo toma E4 também é ruim. Resta a gente ver cavalo toma E4. Que não é tão ruim, mas também perde. Cavalo toma na E4. E agora tem que jogar bispo toma, né? Porque esse cavalo toma, leva o bispo toma e bispo toma e F6. E tá perdido. Bem perdido. Bom, opa, cavalo toma. Cavalo toma, tem que tomar de bispo. Agora F toma E6. Bom, nota que esse peão não foi de graça, né? O cavalo defende o peão e o peão, as negras não podem retomar. Com F toma E6 por causa de cavalo tomando E6. E a partir daqui o cavalo ameaça a torre e ameaça a dama. Então aqui as brancas também têm uma ameaça muito forte de cavalo F5. Opa. Porque esse bispo está cravado. Porque o bispo ameaça a torre. O bispo de F3 está ameaçando a torre. Então, bom, uma ideia é jogar a torre na C8. Né? Mas aí, leva bispo tomando na E4. Cavalo toma na E4. Dama na G4. Isso ataca o cavalo, né? Isso faz duas coisas. Bom, o cavalo aqui está ameaçando a dama, então a dama tem que se mover. E as brancas, elas sempre estão ameaçando o cavalo na F5. Então, dama na G4 ameaça tanto o cavalo, né? Opa. Tanto o cavalo está ameaçado, quanto as brancas também ameaçam o cavalo F5. Então, as negras são forçadas a jogar cavalo F6. E agora, se cavalo F5, cavalo versus dama. Então, bom, aqui as brancas jogam dama na G5. E, de novo, ameaçando o cavalo F5. Então, cavalo E4. Isso ameaça a dama de novo, né? Agora a dama na F5. Ameaçando o cavalo. E depois de cavalo F6, as brancas jogam torre de A na E1. E, bom, aqui se as brancas têm uma torre muito forte. Torre e dama muito forte. O cavalo muito forte, controlando o centro do tabuleiro. E um bispo também. Pode vir para G5, pressionar o cavalo e bom, também para H6. Então, aqui é só comparar as peças. Olha só essa torre que ela está fazendo. Essa torre não faz nada. Esse bispo também não faz nada. Compara a torre de F8 com a torre de F1 ou com a torre de E1.
que as brancas têm uma grande vantagem. Então, onde a gente estava? Aqui, né? Depois de peão, toma peão, as negras podiam jogar a torre na C8, mas aí leva o que a gente viu antes. Você também tem dama na C4, com a ideia de jogar dama na D5. E se as negras conseguem fazer isso, elas estão bem no jogo. Mas aí, bom, aí segue o cavalo no F5, que era o que as brancas estavam ameaçando, né? E depois de bispo, toma cavalo. As brancas respondem com E toma F7 cheque. E toma F7 cheque. Bom, daqui a pouco eu digo por que tomar a torre é ruim. Bom, E toma F7 cheque primeiro, e depois torre toma. E depois bispo toma torre. Bom, se a gente joga bispo toma torre direto, a gente tem peão toma peão. E as negras vão ter jogo. Vão ter jogo avançando esses peões centrais que não são bloqueados por nenhum peão das brancas nessa coluna. Né? Eles estão livres para se mover. E então as negras vão ter um centro muito forte com esse peão e esse peão, porque eles vão se movimentar. Esse peão vai avançar, daí o bispo vai vir para D6 ou para C5, e, enfim. As negras aqui elas têm compensação pelo material que elas perderam. E agora, quando a gente joga E toma F7 cheque, as negras não tem mais esse peão em E6, elas só ficam com esse peão isolado aqui de D6. Então a diferença é essa, né? Então, bispo toma torre. Depois de bispo toma torre, nota que esse bispo aqui está sempre ameaçado, né? Pela torre. Então aqui, elas têm que jogar bispo G6. E, bom, que é um jogo em aberto. C3, né? Porque tava ameaçando. Opa. Então C3. E se D5, por exemplo, que é um lance que faz muito sentido, né? Para liberar o bispo. A gente tem essa variante aqui. Que é só um exemplo. Né? Dama na B8 cheque. Torre F8. Dama na 7. E, bom, bispo na D6. Melhorando a posição do bispo. Mas aí, o que a gente faz nessa posição aqui de brancas? O que vocês fariam? Então, a gente simplesmente melhora as nossas peças. O bispo da D4. Agora, nota que isso pressiona o peão, né? Tanto a dama quanto o bispo pressionam indiretamente o peão de G7. Por exemplo, bispo na E4. O que a gente faz? A gente bota outra torre em jogo. Torre em E1. E agora a dama na C8, por parte das negras, atacando o bispo, né? 2 vezes, com a torre e com a dama. Nessa posição aqui, as brancas têm um lance muito forte. Que é bom, torre toma bispo. E agora, se dama toma bispo, segue dama toma dama. Torre toma dama. Torre na E6. E agora, bom, para onde vai? Como vai defender o cavalo? Vai seguir agora a torre na B8. Tá ganha essa partida, né? Lá. Bispo toma cavalo. Peão toma. Essa torre aqui tomando. E bom. Peça a mais. Peão a mais, um peão a mais. Torre contra bispo.
Esse final tá ganho. Bom, então aqui as brancas têm que tomar de peão. E aqui as brancas sem bispo toma peão, né? E se cavalo toma bispo, não pode, né? Por causa de mate em 1. Vou tomar G7, checkmate. Então aqui elas não podem tomar o bispo. Tem que jogar outra coisa, por exemplo, dama no E6. E aqui segue, por exemplo, bispo toma F6. E bom, não pode tomar de peão, por causa de mate em 1 aqui em H7. Também acho que não pode tomar de torre. Aliás, tem que tomar de torre, né? Tem que tomar de torre. E só que tá levando dama na 8, check. Agora é rei na F7 e bispo na D5. Mas é uma posição interessante, porque parece que as negras estão totalmente perdidas, né? Por causa da cravada. Mas aqui as negras têm bispo C5, cheque. E, bom, a gente não pode jogar rei na H1, né? Por causa do mate. Aqui embaixo. Não tem que jogar torre na F2. E agora, torre toma na F2. Claro que se bispo toma na F2, cheque, isso é ruim por causa de rei na H1. E as negras simplesmente vão perder peça. Agora, torre toma F2, aí bispo toma dama, cheque, rei na G6. Claro que se rei toma bispo, então dama na C6, cheque. Isso ameaça o bispo. E dá o cheque. Então... E bom, o bispo ele não pode sair da proteção da torre, né? Se bispo na D6, então rei versus torre. E aí tá ganho, né? E bom, aqui perde o bispo. Rei, sei lá, F7, toma bispo. E esse final aqui tá ganho. Bom, então, bom, tem que jogar rei na G6. Nessa posição. Mas agora as brancas têm dama na E4, cheque. Rei na F6. E elas simplesmente vão pro final de peões totalmente ganho. E, bom, que as brancas estão ganhas, né? Peão a mais, né? Se rei na D5 agora, simplesmente o B3. Que evita, né, a entrada do rei das negras por C4 e B3. Bom, então, mostrando algumas linhas aí. Ideias muito bonitas, né? Como essa de sacrificar a torre pelo bispo. Bom, voltar aqui bastante, né? Então, bom, depois do F5, as negras jogaram E5. Não fizeram nenhuma dos outros lances que a gente já analisou. E bom, as brancas seguiram, bom, isso ameaça o cavalo. Mas aqui é importante notar, sempre, quando as negras jogam E5 na siciliana, tem esse buraco. Esse buraco, as brancas vão... Opa! O cavalo não faz esse movimento. O cavalo faz esse movimento. E fica esse buraco. Sempre. E as brancas vão tentar explorar esse buraco. Bom, cavalo na B3. E agora podia ter tomado o peão de E4 de novo, né? Porque tem 3 peças batendo nesse peão. Mas, bom. Vamos ver, então. Bom, se bispo toma, cai naquilo de antes, né? Bispo H6. Mate na próxima. A não ser que jogue G6, mas aí perde a qualidade. Sim? Se cavalo toma. Então cavalo toma. E bispo toma, né? Claro, não pode jogar cavalo toma. Por causa do bispo toma. E o famoso F6. Né?
E ganha uma peça. De novo, por causa do mate. E por causa da ameaça ao bispo. Que não pode tomar o peão por causa de torre toma bispo. Então, nessa posição, a gente tem que tomar de bispo. Opa, desculpa. E depois, bom, perde o peão de novo, perde a qualidade de novo, por causa da mesma ameaça de mate em G7. Opa, o que é isso? Ah, tá. Bom, vai perder a qualidade. Mas a gente vai ver que as negras aqui, elas têm compensação pela qualidade que elas perderam. Então, com o bispo, tomei 4. Cavalo, tomei 4. E dama na D3. Aqui as negras podem jogar o D5. E depois de bispo, toma torre e dama na B6, cheque. Isso ataca o rei, né? Rei H1 e torre toma bispo. Bom, nota que as negras estão ameaçando ganhar. Elas estão ameaçando recuperar a qualidade, né? E aqui nem o dama na E2 é recomendado jogar. Porque as negras têm um jogo ativo. Sim, na G5. Pois, bom, esse bispo ali estava ameaçando entrar em E3. E torre na C8, nota que as peças negras estão jogando muito bem. C3, por exemplo. Depois torre na C7, cavalo C1, sei lá. Bispo toma cavalo, impedindo ele. O cavalo estava criando asinhas, né? D3 e E5. Então, bispo toma cavalo, torre toma. Torre C6, sei lá. E bom, nota que sempre que a gente jogar esse, peão toma peão. Vai ter peão toma peão. E essa torre vai ter sempre a ideia de jogar na coluna H. E bom, claro, aqui não pode dama na F3 por causa de torre F6. Sim. Bom, então aqui o mais recomendado é até devolver a qualidade, né? Bom, não jogar o dama na E2. Sim jogar dama toma peão. Dama toma D5. Capturando, né? Destruindo o centro de peões móvel das negras. Né? Agora cavalo cheque. Torre toma cavalo. Dama toma torre. E dama toma peão. E bom, depois de bispo na G5, sei lá. O jogo podia seguir assim, peão toma peão, depois cheque em D5. Rei na H8, agora dama na D4, cheque. Forçando a troca das damas, né? Dama, cavalo toma. Mas é que essa posição é igual porque a torre das negras ela é muito mais ativa que a torre das brancas. E aqui, bom, tá indiretamente ameaçando esse peão. As negras estão ameaçando jogar bispo na E3 ou bispo na F6. Batendo no peão de C2. Então as brancas têm que jogar a torre na B1 e depois de bispo E3, C3. E, bom, aqui as brancas entram no final empatado. Elas não conseguem defender o peão de D4. Bom, voltar então. Então, não seria má ideia, né? Capturar o peão de E4. O cavalo de C toma E4. Bom, o cavalo F toma E4 é ruim, né? Porque sempre vai ter o tema do F6. Batendo em G7. Não sei quantas vezes já a gente viu essa combinação nesse vídeo, né? Bom. Então depois desse cavalo na B3, ele não tomou em E4, né? Que seria bem viável, né? Como a gente viu. Ele jogou cavalo na 4.
Isso bate no peão de B2. Isso bate no cavalo, né, também, duas vezes. Opa. Bate no peão, bate no cavalo. A dama também tá batendo no cavalo. Então é meio que forçado. Cavalo toma 4. Peão toma. E agora cavalo na D2, né? Porque o peão tava ameaçando o cavalo. E agora bom. Jogou torre na C8, né? Claro, não pode tomar peão. Por causa do na H6. Acho, né? Ah, dama toma peão. É bem possível. Cavalo E8. E acho que ainda vai ter tema aqui. Talvez assim, ó. F6 talvez? Acho, sim, F6 forte. Bispo toma peão. E bom, aqui bispo H5 talvez. Com um jogo. Agora tá ameaçando o bispo, né? Voltar. E bom. Bastante jogo pela frente, né? Então podia ter tomado o peão de C2. Bom, não jogou torre na C8. Dando lugar pro bispo. Quando joga bispo H6, aí vai ter espaço pro bispo. Mas bom, aquelas brancas jogaram C4. C4 foi o movimento das brancas. E bom, se bispo H6 é uma possibilidade, né, que eu já mencionei. Dá pra jogar dama B6, cheque. Esse é o ruim, né, de tirar o bispo da diagonal. Antes o bispo estava aqui, né, e agora quando ele saiu, foi pra cá, a dama veio para B6 com ganho de tempo. E bom, as negras conseguem defender a posição delas muito bem, com cavalo E8. Depois de F6, dá para jogar bispo, toma peão, e quando o bispo volta, ameaçando o bispo, as negras têm uma resposta muito forte, que é D5. E nota que a dama, ela protege o bispo. Então, não tem tema com a captura do bispo. Bom, isso podia seguir peão toma peão, bispo toma e agora C4. Com a ideia do peão avançar. E, bom, ficar passado e... Bom, o peão tá passado e vai criar problema na ala da dama do rei. Na ala da dama das negras. Né? Então, depois de bispo B7, talvez bispo B3, dama na C7, C5. As negras podem jogar o B4, né? Opa! O E4. Opa, o que eu fiz? O E4 faz com que abre o jogo pro bispo. Mas as brancas sem cavalo na C4 e nota esse cavalo indo para D6, para B6, para 5. Então, que esse jogo não é... Depois dama toma dama, peão toma. Eu não gostaria de ser as negras. O computador dá uma vantagenzinha para as negras, mas eu não creio que numa partida real, né, valendo, essa vantagem se confirme. Porque olha os peões das negras bem isolados ali no canto. Bom, então, depois de torre C8, as brancas não jogaram bispo H6, jogaram C4. E, bom, bispo na C6. Isso faz com que o bispo que estava aqui, ele sai para alguma torre, né? Em B8 e bater no peão de B2. Bom,
E também esse bispo defende a casa D7. Bom, então aqui sim as brancas jogaram bispo H6. E agora as negras responderam com bispo F8. E bom, bispo G5. E aqui está o momento crucial do jogo. Porque, bom, eu acho que aqui as negras elas deviam ter ido para um empate com bispo E7. Depois ficar repetindo bispo H6, bispo F8, bispo G5, bispo E7. Mas elas não fizeram isso. Elas jogaram cavalo na D7. Opa. Elas jogaram cavalo na D7. E bom, levaram o F6. Tema de ataque das brancas. A partida toda. F6. Nota que não dá pra tomar, né? Por causa do bispo toma. E a dama aqui tá agindo muito fortemente sobre o rei, né? Então esse bispo não pode ser tomado. Bom, então depois F6 as negras têm que jogar G6. E bom, aqui seguiu dama na H4. Bom, aqui eu daria. As negras jogaram torre B8 e perderam. Uma ideia, outra variante crucial é que começa com dama na B6, cheque. E eu acho que ela também perde. Bom. Então vamos ver o dama na B6. Rei na H1. E, bom. Por que ela perde? Deixa eu... Acho que primeiro eu vou ver a partida, o que aconteceu. Depois de torre na B8. E depois a gente analisa o dama na B6 cheque. As negras jogaram torre na B8, olha só. E agora as brancas jogaram bispo na G4. Com ideia de, bom, tirar o bispo de F3. Proteger o peão. E ainda trocar o bispo por esse cavalo. Porque esse cavalo ele protege o peão. E agora as negras jogaram dama B6 cheque. E depois de rei na H1 elas tomaram em B2. Então vamos ver a diferença. A diferença entre jogar dama na B6 cheque primeiro, aqui, e depois tomar em B2, quer dizer que quando joga bispo na G4, a torre antes estava aqui, né? Antes ela estava em B8, agora ela está em C8. E ela está em B8 não é um... Não faz diferença, né? É como se as negras tivessem perdido um tempo com a torre em B8. Tivessem um tempo a mais. Então... Depois torre B8. Então o dama na B6, ele, teoricamente, eu acho que ele é mais forte do que o torre na B8. Bom, torre na B8 seguiu o bispo na G4, dama na B6, cheque, rei na H1, dama toma peão. E agora, bom, com a ideia de bispo toma cavalo, bispo toma bispo. E depois, bispo na H6. Bom, aqui a posição já é muito complicada para as negras. Porque elas não podem tomar o bispo, que está sempre ameaçando dama tomar bispo, mate aqui em G7. E, bom, as brancas aqui estão ameaçando tomar o bispo e depois jogar a dama tomar H6. Dama na H6 cheque e... Seguido de dama na G7 cheque. Ou se o rei tiver em F8, a dama vai tomar o peão de H7. A partida totalmente ganha. E, bom, então aqui, muito difícil para as negras se defender. Muito difícil. Então,
Uma maneira de se defender é bom. D5. Aqui. Bom, D5. É difícil de achar alguma coisa para fazer para as negras. Eu tenho dificuldade em entender o D5. Bom, deve ser porque depois do torre na B1, a gente tem agora o dama toma 13 e dama... Agora ela protege o bispo, né? Com o peão em D6. O peão foi para D5, a dama em A3 não defendia o bispo. Mas bom, jogou o D5. E aí as brancas tomaram F8. E, bom, as negras aqui elas são forçadas a tomar o cavalo de D2 para evitar o dama H6. Né? Sim. E, bom, aqui as negras vão usar as brancas vão usar o fato de que a dama ela tá presa nessa diagonal, né? A dama tem que controlar H6. Então aqui as brancas jogaram torre na D1. E, bom, as negras são forçadas a jogar torre na E3. Aí torre na E1. As negras são forçadas a jogar dama na D2. E agora bispo na H6. E bom, dama na 5. E peão toma peão. Isso ameaça o peão de E5. E as negras decidiram jogar torre na E8. E bom, aqui as negras estão perdidas. Perdidas. As brancas jogaram bispo na E3. Mas não precisava ter jogado bispo. Bispo F8. Ganho. Bispo na F8. Ganho. Que lance lindo. Que lance lindo. Porque agora, depois de dama na D2, que é a única, né? Que evita o dama na H6, check. Da dama na H6. As brancas têm bispo B4. A dama não pode vir pra cá, não pode vir pra cá, não pode vir pra cá, não pode vir pra cá. E daí tem que jogar H5. E toma a dama. Tá perdido. Ou não tem que jogar H5, pode tomar. Porque esse agora, a dama na H6, a dama vai pra F8, né? Então aqui tem que tomar a dama. Tá ganho do mesmo jeito. Bom, as brancas jogaram bispo na E3 nessa posição, perderam, né? Perderam a chance. E depois de rei na H8, as brancas jogaram bispo na H6, né? E bom, as negras aqui estão perdidas, elas estão ameaçando agora. O que elas estão ameaçando? Parece que nada, mas elas estão ameaçando bastante coisa. As negras jogaram dama na C5, controlando F8, mas não tem muito o que fazer. Depois de torre na E4, elas abandonaram, em virtude de se rei na G8, bispo na G7. Aliás, não, elas não abandonaram ainda, desculpa. Depois de torre na E4, elas jogaram rei na G8 e depois de bispo na G7, elas abandonaram o jogo. Porque, bom, se fizer qualquer coisa, assim, por exemplo, leva mate. Com dama toma H7, cheque. Rei toma dama. Torre H4, cheque. Rei na G8. E torre H8, mate. Bom, e se avançar o peão, olha, dama na G5. E depois dama na H6 e depois dama na H8. Não tem como evitar. Mate. Simples assim. Bom, então... aqui nessa posição. Aqui. Os negros jogaram D5, né? E depois perderam. Mas não tem muito o que fazer, tipo bispo E6, a máquina dá bispo E6 às vezes. Bom, aí leva cavalo F3. Bispo toma F8 também é possível, mas é pior. Por causa de dama toma D2. E depois de torre na D1, dama na E3 e bispo toma D6. As negras têm torre na B3 e bispo toma na E5.
depois torre na D3. Olha só. Por quê, né? Bispo toma torre na B3, bispo toma E5. Aqui, as negras são forçadas a jogar a torre na D3. Porque se elas jogam outra coisa, tem bispo D4. E as brancas aqui, elas estão completamente ganhando. Porque a dama não consegue proteger H6, né? Então, tem que jogar a torre na D3. E depois de torre, dama toma. E torre na 1. Sei lá, isso aqui é um exemplo, né? Torre na D8. Isso ameaça o mate aqui na última. E H3. Para abrir o respiro. Peão na H5. Para evitar o dama na H6. Nota aqui. Dama na H6 é a ameaça. É a ameaça das brancas. Né? Peão na H5. Dama na G5. E aí, bom, tem que jogar o dama na D2. E aí, bispo na F4. Ameaçando de novo. Dama na H6. Mas aí tem dama na B2. Que salva. Salva porque a dama aqui, ela protege o peão de F6. Além de atacar a torre. Então, sei lá, torre C1, por exemplo. Aqui, torre na D3. Bispo E5 e dama na D2. Ó, sempre. Torre na D3. Não dá pra jogar a dama na H6, né? Por causa de dama na F6. Ó, então. Depois de torre na D3, bispo E5 e dama na D2. As brancas podem tomar a dama e depois de torre toma a dama. Parece que a posição das brancas é melhor, mas esse peão ali ele é possível de separado. Por causa de torre na E2. E se C6, aí torre toma E4, ameaçando o bispo. E se bispo na D6, então torre na C4. Entrando no final de bispo de cores opostas, que é empate. Bom. Será que linha mesmo? Ah, aqui com o bispo na E6, né? Bom, então, com o bispo na E6, bispo tomando F8, a gente viu que leva um empate. Bom, então tem um lance melhor. O lance melhor é cavalo F3. Cavalo na F3 porque tira... A ideia das brancas é tirar a casa D2 da dama. Né? A dama negra ela não consegue mais controlar H6 via D2. E bom, as negras têm único sistema defensivo com o bispo tomando a C4. E agora, se bispo tomando H6, vai levar bispo toma torre, né? E aí, torre toma bispo. Tem que ter alguma coisa. Dama na E2. Talvez. Não sei. O que tem aqui? Negras jogam e não perdem imediatamente. Tem algum lance? Sei que tem. Acontece no H6. Matou.
Bom, não sei. Não sei. Como não perder aqui? Peão no H5. Talvez. Isso. Peão no H5. É, peão no H5. E se dama na G5? Aí diz que as negras são melhores, talvez, com o rei toma bispo. Único. Único. Daí dama na H6, cheque, rei na E8 e o rei escapa, né? Bom, então é isso. Opa. Então, essa setinha não era pra cá. E essa setinha também não faz sentido. Era essa setinha, o rei escapa, né? Bom, então, é ruim tomar bispo, fazer bispo tomar F8. Então aqui as brancas jogam torre na D1 e aqui tem bispo na E2. E, bom, depois de bispo tomar bispo, isso ameaça entrar com a dama. E se as negras jogam bispo numa torre, elas realmente entram. Então, aqui as negras não jogam bispo tomar torre, elas jogam bispo tomar cavalo, isso ameaça mate. Mate em G2. E depois de peão tomar bispo, as negras têm dama na E2. Dama na E2 agora, dama na H6 não pode. Por causa do cheque em F3. E esse cheque é perpétuo. Né? Em nenhum momento as negras podem sair com o rei na segunda coluna. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui esse rei na F2 tem a entrada da torre, que é fulminante. E se aqui rei na E1, a gente tem dama também 4 cheque. E depois de dama também 4 cheque, rei na F1, dama na H1 cheque, rei na E2, a gente tem torre cheque. Tem essa linha. Torre toma, dama F3 cheque, rei na D2. E dama tomar peão é ruim. Por causa de torre F1. O correto aqui é dar o cheque. E depois de rei na D3. Nota que o rei não pode ir para C3 por causa do cheque aqui. E mate em seguida. Rei na D3. E aonde é o mate agora? Negra joga e dá o mate. Em 2. Torre 4 cheque. Rei toma. Torre na C4 cheque. Torre sim. Tem outro lugar para ir com o rei? Tem rei aqui. Aqui é mate em 3, mas eu não vejo. Toma cheque. Rei E3. Torre cheque. Rei aqui. Opa. Torre cheque aqui. E bom, se rei aqui, dama cheque. E se rei na D4, dama cheque. Bom, mate, né? Bom, então aqui é um perpétuo. O rei tem que se manter na primeira fila. E não pode ir para E1. Por causa dessa linha que a gente viu. E, bom.
Então, aqui não pode dama H6, então tem que jogar bispo toma peão. E depois de dama toma F3, cheque, rei na G1. E agora, nota que não tem o cheque em G4. As negras jogam torre na B2, ameaçando o mate. As brancas têm dama na G3. Que nunca iam ter se a dama tivesse em H6, né? E bom, aqui as brancas estão com uma peça a mais, né? Apesar dessa pressão das negras, que as brancas estão ganhas, né? Bispo a mais. Bom, então bispo na E6 nessa posição aqui também é ruim, né? Deixa eu ver. Aqui quando jogou D5, bispo na E6 aqui também é ruim. Vamos ver antes, né? Antes. Será que essa ideia, que olha só, o que as brancas aqui com dama na H4, né? A ideia foi que depois de torre na B8 e bispo na G4, e esse cheque, rei na H1, dama toma, as brancas poderiam jogar bispo, toma cavalo, bispo toma e depois bispo H6. Essa ideia não funciona direito se as negras aqui tivessem jogado dama na B6, cheque. Por quê? Porque rei na H1 e dama toma peão, se bispo na G4, as negras podem jogar torre na C7. E se agora bispo toma na D7, as negras tomariam, toma. E se bispo na H6, a gente tem dama na B8. E dama na B8 protege o bispo. Então aqui as negras estão um pouquinho melhor. Mas, mesmo assim, aqui as brancas estão ganhando. Elas ganham jogando torre na B1. Acho. Ou não? Não. Primeiro tomar o cavalo, né? Bom, nota aqui que não dá para jogar bispo na H6 agora, assim, por causa de bispo toma H6, dama toma e cavalo toma peão. Então a ideia é, de fato, jogar bispo na G4 para trocar o bispo por esse cavalo. Bom, na G4. Então, torre na C7. E agora, bispo toma na D7. Toma. Agora, torre na B1. Torre na B1 é respondido com dama toma 3. E depois de bispo na H6, D5. Então aqui as negras também estão joinha. Né? Então as brancas podem jogar direto. Torre na B1. E aqui dama toma 3 é respondido com torre F3. Então a ideia, né, de torre H3. Nota que nessa linha o bispo ele tá em C6, ele não tá em D7. Em D7 ele controla, né? Ele controla H3. Mas nessa linha aqui, nada disso. Bom, então aqui jogar direto torre A, B1. E bom, não dá pra jogar dama toma 3. Então fazer o quê? Dama na D4. Segue torre F3. Com a ideia simples, genial, né? De jogar torre H3. Se, por exemplo, bispo toma E4. Então bispo na E3. Olha só. Que lance maravilhoso. Bispo E3. Bispo E3 tem mover a dama, né? A dama D3.
Ou C3 também, mas tanto faz. Ah, não tanto faz, porque em C3 a dama deixa de proteger o bispo. Ainda é ameaçada, né? Então, aqui tem que jogar a dama na D3. E daí a gente joga a torre H3. Ameaçando um mate aqui, né? Só isso, só um mate. E depois de H5, a gente pode agora sim tomar o cavalo em D7. E, bom, agora esse bispo aqui tá atacado pela dama, né? Então, se torre tomar na D7, simplesmente. Acho que dá pra jogar a dama turno 4 aqui. Sim, tem que ser dama turno 4. Porque esse cavalo toma, aí caiu a casa, né? Com dama cheque aqui no fundo. Bom, então, aqui quando joguei o bispo na D7, as negras podem jogar bispo na G2 cheque, mas perde o bispo do mesmo jeito, tá com peça a menos. E aqui as brancas estão ganhas, né? Não é bem ganho assim, né? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contra 1, 2, 3, 4. São 7 peões contra 4. Ainda tem jogo, mas as brancas estão melhores. Bom, então, onde a gente estava mesmo? Aqui, né? Torre C7. E o ponto é que o bispo tomar na D7 é ruim, por causa da sequência com dama na B8. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Nunca vale a pena recordar é viver, né? A dama tem esse recurso de dama na B8. Que lance lindo esse torre na C7, né? Realmente é bem único, assim. Possibilitar a defesa da dama na B8. Tem que ser jogado. Então aqui, ao invés de tomar o cavalo em D7, vocês podem jogar a torre na B1 e dama dama toma 3 é ruim por causa de torre F3. E aí, dama na D4, a gente viu que também perde para torre F3. Só resta a dama na C2. Mas aí, bispo H6. E bom, fazer o quê? Ah! Não tem como impedir o mate em G7. Aí, bispo toma, dama toma. A única maneira de impedir o mate é sacrificando o cavalo mesmo. Vamos ver. Aqui, depois de bispo H6, a máquina dá cavalo toma F6 direto. Perdendo a peça, né? E... Bom, outros lances, não fazer nada é realmente impossível. Acho que seja impossível. Não é bem assim, né? Nunca é bem assim. Depois de bispo toma, as figuras podem tomar o cavalo em D2. E, bom, mas é parecida essa linha, né, com o que a gente viu alguns momentos atrás. Dama na E3. Parecido com o que aconteceu na partida, né? Nem sei se... Opa. Deve ser até melhor jogar assim. Opa, 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 opa. Aqui a máquina dá 6 pontos de vantagem para as brancas. Eu só não consigo ver. Não consigo ver esses 6 pontos de vantagem para as brancas. Claro. Da F3. E aqui as brancas estão ganhas, né? Mesmo tema. A dama tem que controlar essas casas para impedir o dama na H6. Então aqui as negras são perdidas de novo. Para variar. Bom, então depois torre na C7. Não, bispo, estou na torre na B1. E aqui as negras estão perdidas. Acho que a gente já viu tudo que tem para ver, né? Dama na 2 também, né, mas... Sei lá. Mesma história de antes.
talvez um torre F3. Torre F3 tá espetacular, né? Ou até bispo H6. Realmente não. Não tem muito esperneado. Bom, então era isso. Então, nessa posição aqui, as negras já estão numa situação muito complicada. Tanto com torre na B8, que foi jogado, cruz na G4, quanto com o dama cheque em B6 e rei H1. Bom, era isso, eu acho que a gente já viu tudo aqui, né? Então, bom, obrigado e, bom, dizer assim que as irmãs Polgar, elas têm uma fundação, dá até para doar, tem a Susan Polgar Chess Foundation, que organiza anualmente torneios nos Estados Unidos, né? Muito conhecidos e cada vez com mais incentivo, assim, que, que são tais que eles... dos objetivos da Susan Polgar Foundation é incentivar o xadrez feminino, né? E essa competição tá ocorrendo anualmente, a Spice Cup, e tá, tá servindo de incentivo para várias meninas jogarem xadrez. Bom, então era isso. E, bom, boa noite e até mais.